Queridos, brincadeira à parte, vamos lá pegar nossos livros, livro Nascidamente. Hoje eu quero ler bastante, tá? Vamos abrir o livro na página de número 143. Estamos falando acerca da vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, mais especificamente tratando do aspecto da manifestação de Cristo nos filhos de Deus. Vocês sabem que a Bíblia fala sobre a manifestação de Cristo nos filhos de Deus e também sobre a própria manifestação dos filhos de Deus, não é? E esse é um aspecto que, embora a manifestação dos filhos de Deus não é uma questão polêmica, não é? Mas é interessante que não é tratada nas igrejas. Já observaram que geralmente fala da vinda de Cristo, fala de arrebatamento, né? Fala de grande tribulação, mas não falam da manifestação dos filhos de Deus enquanto tais, né? Que é o texto de ouro que trata desse aspecto importante da vinda de Jesus, é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha aqui no livro, na leitura que eu não comecei, e eu vou ler um pouco com os irmãos Romanos 8, onde fala sobre a manifestação dos filhos de Deus, que vai ser importante até para a própria compreensão do que nós vamos falar sobre a manifestação de Cristo nos filhos de Deus. Tá bom? Então abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Romanos capítulo 8. E é por isso que o nosso estudo, irmãos, demora, né? É dinâmico, porque a gente não se prende a um esquema. Porque nosso objetivo é conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua vontade. E já temos mais de 80, quase 90 mensagens só na leitura deste livro. Já passamos da quantidade de mensagens sobre o Apocalipse, não é? Mas como dizem que eu sou sem pressa, vamos lá. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante. Esse é um tema extremamente importante, queridos, viu? No 18, capítulo 8 de Romanos, no versículo 18, diz assim, olha, presta atenção, porque este, como eu disse, é um tema pouco tratado no cristianismo, embora aqui no ministério a gente tenha falado muito, mas no âmbito dos temas que são tratados comumente nas igrejas, esse é um tema pouco tratado, ou quase nunca é tratado. Então diz assim, olha, no 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo, falando sobre os sofrimentos que nós vivemos aqui na terra, e esses sofrimentos não são os sofrimentos humanos, aqui no palco dessa existência. Então quem está aqui nessa terra padece. Essa vida, como diria a Igreja Católica Romana, é um vale de lágrimas, não é? Só uma pessoa muito insensível e tonta para não sentir o sofrimento em que a humanidade se encontra. Às vezes você goza de boa saúde, você tem uma boa condição material, sua família é relativamente estruturada, e você pode achar que está tudo bem, mas se você se coloca enquanto um homem na humanidade, e tem interesse pela humanidade como um todo, você vai sofrer fatalmente, porque a humanidade sofre os efeitos da queda. Ou seja, todos os nossos sofrimentos
desde o sofrimento do mal natural. O que é o mal natural? São as enchentes, terremotos, maremotos, tsunamis, não é? Esses cataclismos que atingem a terra são sofrimentos, porque acontece um cataclisma desse, mata centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas, não é mesmo? Então, sofremos o mal natural, sofremos também muitas enfermidades também, que é colocado dentro do mal natural. Tem a enfermidade, tem a própria morte, não é? Enfim, a humanidade está debaixo desse sofrimento, e a própria criação também, nessa convulsão em que ela se encontra, e na confusão em que ela se encontra, também sofre, também padece. A Bíblia nós vamos ver aqui que a criação está sujeita à vaidade. Então o sofrimento do homem criado por Deus, na sua existência, no plano do cosmo, é um sofrimento grande. Todos podem perceber e podem sentir esse sofrimento. E todo esse sofrimento proveniente do mal natural, é um mal natural, né? Existe em consequência da queda. Aqui também em Romanos 8 vai dizer o motivo desse sofrimento, que é a queda do homem, que se traduz como sendo o afastamento do homem em relação a Deus. Na medida que o homem se afasta de Deus, no caso, no seu coração e na sua consciência, esses sofrimentos, eles vão surgindo de forma natural em razão deste afastamento do homem em relação a Deus. Tem uma metáfora na Escritura que mostra claramente como é possível que esse afastamento gere tanto sofrimento. A gente pode imaginar, por que então? Afasta de Deus, aí vem o sofrimento? Como assim? E a metáfora lá que Jeremias usa no seu livro, capítulo 2, ele vai usar a imagem de um manancial de águas vivas e de uma cisterna rota, uma cisterna rachada, não é? A cisterna não é necessariamente um poço, tá? A cisterna é uma fabricação do homem para ele armazenar água. A cisterna, no contexto bíblico, é como se fosse uma grande caixa d'água, mais ou menos isso, para o homem armazenar, guardar água para o seu uso, ao passo que o poço, ele pode minar água, né? Então, alguém pode falar, como é que o poço pode ser rachado? Não pode ter essa pergunta? Como é que o poço pode ser roto? Não tem como ser roto, né? Porque quanto mais veios de água houver e abertura para a água vir, seria melhor. Mas no caso lá a cisterna seria um lugar de armazenamento de água. Então Deus vai dizer por meio de Jeremias que o povo abandonou o manancial de águas vivas, e esse manancial representa as bênçãos, as benesses, né? Todo o cuidado, todo o suprimento de Deus para o homem. A água como sendo o princípio da vida, da subsistência. Imagina só o homem tendo um manancial abundante de água, que nunca falta, que tem, né? E agora o homem abandona esse manancial para confiar na cisterna que ele próprio prepara para a sua subsistência. E essa cisterna que o homem produz para si, ela não retém a água. Ou seja, não há água suficiente que você guarde para a sua felicidade, para a sua paz, para a sua satisfação, para a sua saúde psíquica, espiritual, física, que dê conta. Ou seja, quando você pensa que você alcançou uma coisa boa, isso se esvai, porque tudo aquilo que nós produzimos pelo nosso próprio esforço é passageiro. Nada que nós produzimos é eterno. Até o dinheiro que você conquista, que te dá uma certa segurança no mundo material, eventualmente ele vai escapando, vai desaparecendo, não é? Então assim, é esse afastamento, esse abandono do manancial, abandonar a Deus para ter a sua própria vida, fazer do seu braço a sua força.
esse afastamento vai gerar para esse homem que abandonou o manancial muitas dificuldades, sim ou não? Muitas lutas, muito sofrimento. Então, o homem, porque se afasta de Deus, ele agora está sujeito aos muitos sofrimentos. E há diversos tipos de sofrimento, né? Há o sofrimento proveniente do mal natural, como acabamos de falar. Há o sofrimento que nós mesmos causamos, que os nossos erros trazem como consequência. E isso é inevitável que nós soframos tudo isso. E mesmo quando você sofre uma consequência de um pecado, mesmo com arrependimento e com abandono daquele pecado, não raras vezes a consequência permanece. Ela permanece. Por quê? Porque o sofrimento é permitido por Deus, porque Ele tem o poder de tirar qualquer forma de sofrimento, sim ou não? Ele poderia tirar, Ele tem todo o poder. Tem até aquele paradoxo, né, o paradoxo, me fugiu agora o nome do camarada, é um filósofo, né? Tá bom, mas não tem problema. Em que ele questiona assim, acerca de Deus, né? Se Deus é todo poderoso, por que há o sofrimento? Se Deus tem amor e logo Ele quer acabar com o sofrimento, por que Ele não acaba com o sofrimento? Se Deus, né? Aí ele vai criando essas perguntas e aí ele faz o paradoxo. Se Deus, Ele é todo poderoso, mas não quer acabar com o sofrimento, Ele é mau. Se Deus quer acabar com o sofrimento, mas Ele não pode, Ele é impotente. Ele vai criando um paradoxo que a pessoa que não conhece a Deus, não tem acesso à revelação de Deus. Eu sei que vão dizer, não, mas a revelação isso aí é só um argumento. Mas a pessoa que não conhece a própria vida, o próprio ser humano, não se conhece, porque essas pessoas elas se acham dignas e justas e que são vítimas de um Deus mau ou do acaso. Aí eles chegam ao ateísmo, né, com esse paradoxo. Mas o fato é que quando Deus nos permite o sofrimento, Deus não nos permite o sofrimento porque Ele é mau, ou porque Ele está brincando com a humanidade. É porque Ele sabe que somente o sofrimento é capaz de quebrantar o homem. O sofrimento é para Deus um instrumento de quebrantamento, de transformação e de mudança do ser humano. Você vai observar que a pessoa, quando sofre, ela sabe passar pelo sofrimento, reconhecendo a si mesmo sua fraqueza, a dependência de Deus, ele vai sendo mudado na sua alma. Então Deus permite os sofrimentos para que por meio dos sofrimentos, não é que o sofrimento estamos pagando salvação, para de bobagem. É o sofrimento pedagógico, é o sofrimento que nos ensina, não é? É o sofrimento que, uma vez vivido de fato na sua alma, no seu coração, ele vai gerar uma nova consciência de ser, e você então será uma pessoa muito melhor do que você era antes do sofrimento. Então Paulo argumenta que os sofrimentos que nós vivemos neste mundo, Paulo reconhece que existem os sofrimentos, só que eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então eu quero que você atente para essa expressão, em nós. Existe uma glória, essa glória será o quê? Conforme o versículo 18, revelada, e essa revelação se dará em nós. Não é para nós, é em nós. Ou seja, o homem será o meio pelo qual a glória se mostrará. Está claro para vocês isso na escritura? Esse é o nosso tema do livro, tá? Eu só trouxe os mãos para cá. Em algum momento aqui eu creio que nós vamos citar Romanos capítulo 8, só que eu estou já me adiantando nesse processo. Então agora olha como fica claro para nós o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós. Devemos entender a palavra glória, queridos, porque quando vem a palavra glória, e o grego também dá essa possibilidade de brilho, mas a palavra glória no grego, que vai dar aí a palavra glorificar, glorificação, traz a ideia de se mostrar, ou seja, quando alguém ou algo está no anonimato, está escondido, não há glória. Para a pessoa ser glorificada, ela tem que se mostrar. O grego dá até uma ideia de se colocar no palco, com uma ideia de teatro, como um artista que entra em cena. Ele estava por detrás dos bastidores e agora ele se coloca em cena. Então fala de uma glória a ser mostrada em nós. Vamos ver isso claramente em Colossenses, por exemplo, que existe uma riqueza da glória em nós hoje. Olha, eu oro por seres humanos, não vejo glória nenhuma. Eu vejo seres humanos que, segundo a aparência, apesar da beleza que alguns têm, uns mais, outros menos, mas o fato é que todos nós estamos num processo de desgaste, de corrupção, de apodrecimento, de envelhecimento, de morte. Uma pessoa que segue toda a sua vida, toda a sua trajetória normalmente, sem nenhuma interrupção, cada ano que se passa em que ele diz comemorar mais um ano de vida, ele tem que comemorar mais um ano de vida vivido, não é? Mas não há por que se alegrar porque você tem um ano a mais, porque um ano a mais implica que a corrupção age em você muito mais do que antes. Então, com 15 anos, flor da idade, beleza, coisa linda. 20 anos, tá bacana. 25, tá, olha que maravilhosa, né? 30 anos, tá maduro, tá bom, tá na hora de casar. 30 anos é uma idade boa para se casar. 35, né? Nada de casar com 20 anos, pessoal, para com isso. 18 anos, não, calma, vai viver primeiro. Brincadeira, calma, brincadeira. Há 40 anos, não é aquela idade enganosa, né? Porque tá novo e tá velho, né? Tá novo por um lado, porque não tá muito arrebentado, né? Mas também não tá novo, tá velho. 40 já, 50 é meu caso. Eu tenho 50 dá para desconfiar que o negócio não tá bom, não vai bem. 60 já pode pegar o passo do idoso, lá a carteirinha do idoso, tal. 65, 70. Se a pessoa viver até os 80 anos e morrer aos 80, a família do Nivaldo vive até 100, 104, 105. Misericórdia. O tio do Nivaldo, o capitão, morreu com 104 anos. A orelha dele chegava bem aqui já no ombro. Com saúde, engraçado, né? Eles são bastante saudáveis. Mas assim, você vê a decadência do corpo humano, você não vê glória nenhuma. Os crentes vão argumentar que essa glória está nos crentes. Mas quem são os crentes? É quem crê? É quem crê, mas não é quem crê. É quem crê na Bíblia, nos evangelhos, no Novo Testamento sobretudo, não vai nem chegar aí. Quem crê na Bíblia, mas não é quem crê na Bíblia também, porque católico não entra nessa crê na Bíblia, né? Para os crentes, segundo eles. Também não é qualquer crente, porque tem muito crente de algumas igrejas que os crentes não consideram. Testemunha de Jeová, Adventista, Mormon, etc. Então vão eliminando, fica só um grupinho pequenininho. Eles falam que a glória está neles, mas eu olho, eu também não vejo glória neles. Ou seja, a humanidade, eu não estou negando a glória neles nem em ninguém, estou dizendo que a humanidade indistintamente, é claro que há corrupção e morte, é claro, mas a Escritura afirma que em nós há algo que precisa em algum momento de se manifestar e se mostrar,
e revelar quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E isso faz toda a diferença em relação ao restante da criação. Ou seja, nos dá um status de humanidade e mesmo um status de divindade. Não vai sair para dizer que eu sou Deus agora, o pastor falou, para de bobagem. É porque no homem existe um princípio divino. E é este princípio divino que nos faz humanos. Não somos humanos porque temos o polegar. Temos o polegar porque somos humanos. E não o contrário. Somos humanos não é porque nosso crânio dilatou o suficiente para o cérebro crescer e nos fazer humano. Não. Temos o crânio que temos e o cérebro que temos porque somos humanos. Então o que nos torna diferente de qualquer outra criatura é o que a Bíblia chama de logos, que na sua Bíblia está verbo, que se traduzido literalmente é razão. Ou seja, você é dotado de razão. Essa razão que te faz ser humano, que te faz ser um ser humano ético, um ser humano moral, um ser humano religioso, usando todos esses termos sem nenhuma, sem ser pejorativo, né, no sentido simples da palavra. O que nos faz ser humano, então, é exatamente essa razão, que é o próprio Cristo enquanto razão, enquanto consciência. É isso que nos difere dos animais e das plantas e dos minerais, enfim. Só que tem até um texto interessante para tirar a dúvida. É porque os crentes, quando leem a Bíblia, eles leem versículos, né? Então cada um pega um conjunto de versículos que favorece a sua ideia e faz uma doutrina. Aí o outro pega outro conjunto da mesma Bíblia de versículos, faz outra doutrina. Aí eles ficam brigando. Por que não soma, não reúne todos os textos? Coloca tudo para dialogar, para a gente poder tentar enxergar melhor o que está sendo dito. O texto de Lucas capítulo 3, ali por ocasião da genealogia de Jesus. Lucas ele traça a genealogia de Jesus, começando de Jesus, e faz uma genealogia descendente. Ele vai descendo, procurando o último dessa linhagem. Ou seja, ele quer dizer que dessa linhagem, de um primeiro, Jesus vem dessa linhagem primária. E aí Lucas vai de Jesus até chegar em Adão. Sim, mas e daí? Ora, e daí que quando ele começa a genealogia, ele segue o modelo de genealogia. Por exemplo, Jesus, filho de fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de Cicrano. Aí você tem que colocar quem é filho de quem para gerar genealogia. Quando chega em Adão, você vai ser filho de quem? Não tem um antes dele para ele ser filho. Aí coloca, e Adão, filho de Deus. Então, essa humanidade que tem o começo em Adão é filha de Deus, porque ele é o grande pai da humanidade. Ele é o pai de todos os pais, e é o pai que depois dele não tem um outro pai para dar seguimento. Ou seja, ele é o pai primordial, ele é o pai único, é o pai absoluto, é o único que pode verdadeiramente ser chamado de pai. Então o homem é filho de Deus. Só que esse homem filho de Deus no palco da sua existência não parece muito ser filho de Deus, não dá muito. Sabe quando alguém passava naquela terra distante, naquela cidade que eu não sei o nome, e via ali o filho pródigo cuidando de porcos numa fazenda, naquela condição de miséria, de desgraça, de abandono, de fome, né? Quem diria que aquele menino lá era filho daquele grande fazendeiro daquela outra cidade de onde aquele menino havia vindo? Ninguém reconhecia nele a sua filiação, a paternidade dele. Ninguém reconhecia nele
que ele era filho daquele senhor da parábola. Então o mesmo acontece conosco, nós olhamos para os homens e não vemos filho, até porque você olha para uma pessoa, e nós temos pessoas de todo jeito, né, pessoal? Uma pessoa que está em condição de rua, não é? Ah, esse aqui é o filho de Deus? Poxa, imagine se o filho dele fosse, se o pai dele fosse outro, né? Já imaginou? Se o pai dele é Deus, então imagina se o pai dele fosse o diabo. Então, o que não seria, né? Um estilo de ironia, né? Você vê uma pessoa em estado de marginalidade, vivendo a margem da sociedade, no crime. Mas como pode ser filho de Deus? Aí os crentes resolvem isso com muita facilidade. Não, vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Filhos de Deus somos nós, a igreja. Aí você vai olhar para a igreja, você vê a condição dos irmãos, né? É triste a condição dos irmãos, de um modo geral. Ninguém é perfeito. Perfeito assim no culto, todo mundo é bonitinho, todo mundo fala amém, todo mundo fala glória a Deus, todo mundo canta os hinos, né? Todo mundo ora, todo mundo... Agora vai para a casa dele viver com ele lá dentro, na casa do pastor, do bispo, na casa do presbítero, na casa do diácono, na casa do cooperador, na casa do irmão fulano, da irmã fulana. Quem sabe quem somos mais ou menos é quem vive conosco. Quem sabe das nossas fraquezas, das nossas faltas, da nossa ignorância, da nossa insensibilidade, não é? Da nossa arrogância, da nossa maldade. Então assim, ninguém escapa dessa aparente ou dessa aparência de não filhos de Deus. Todo mundo está dentro de um conjunto só. E Paulo, quando falava da condição humana no pecado, ele colocava todo mundo num bojo só. Ele colocou lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, leia lá depois. Ele vai falar sobre os adúlteros, efeminados, os sodomitas, que é muito mal compreendido pela maioria dos leitores, mas não é o caso agora. Ele fala sobre os roubadores, os ladrões. Aí na lista ele vai colocando o maldizente. Gente, o maldizente pega a maioria dos crentes, que crente gosta de maldizer. Maldizer é uma conversa ruim, uma conversa que não agradece, uma conversa que calunia, uma conversa, né, só coisa ruim, só falando mal das pessoas, reclamando do tempo. Está chovendo, está ruim. Não vou congregar porque está chovendo, não tem como ir. Aí quando está calor, não, porque eu fui para o clube, estava um solzão, não tem jeito para o maldizente. Ele sempre vai ter que falar mal de alguma coisa para justificar alguma coisa. Ou seja, o fato é que todos os homens, olhando assim, independentemente da fé, da religião, da classe social, nós não conseguimos ver muita coisa. Mas a Escritura diz que o homem é filho de Deus. Isso vai estar claro em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, com muita clareza, que o que nos faz filhos de Deus é a centelha divina, que é o Espírito de Deus, que é dado ao homem desde a sua origem em Adão. Isaías vai dizer que Deus dá o seu Espírito a todos que andam sobre a terra. Senão não seria homem, né? Só que agora esse homem não se percebe o que ele é. E portanto a Escritura nos fala de um tempo em que esses filhos deverão se manifestar como tais. Que maravilha, né? Aí a parábola do filho pródigo nos socorre, trazendo as metáforas, né? Sandálias nos pés, que fala de filhos, porque os escravos na época não calçavam sandálias. Então quando diz, coloca sandália nos pés do filho que volta, na parábola do filho pródigo, aponta para a filiação. Vestes novas, fala de virtudes. Anel no dedo, fala de autoridade. Autoridade de filho dentro do reino, fala de herdeiro, aquele que é herdeiro da riqueza do pai. Então nós temos aqui
profetizado na Bíblia um momento em que os filhos de Deus vão se mostrar como tais, vão se apresentar ao universo como tais. Eu não posso falar como acontece em outros mundos, nós não temos essa informação, mas o fato é que quando a Terra chegar no clímax da sua história e houver a grande manifestação dos filhos de Deus, quando o mal for tratado, quando tudo for resolvido, novos céus e nova terra, eu imagino a festa que vai ter no universo. Os muitos mundos olhando para uma terra que depois de anos de sofrimento, agora atingiu a sua redenção, alcançou a sua maturidade, alcançou a sua estatura de varão perfeito. Isso também não é de todo assim impossível de se entender pela própria Escritura, porque nas 3 parábolas que Jesus conta acerca da dracma, da ovelha e do filho perdido, em Lucas 15, é dito que quando se encontrava o perdido, e esse perdido era restaurado, o que o proprietário, o que o pastor da ovelha fez quando resgatou a sua ovelha? Chamou os vizinhos para fazerem uma grande festa, porque a ovelha dele havia se extraviado e havia sido redimida. Se você forçar um pouquinho o texto, esses vizinhos podem representar aqueles que não fazendo parte desta história, mas que se alegram com o final dessa história, não é? O mesmo acontece com a dracma perdida, em que ela chama suas vizinhas para uma grande festa porque achou a dracma, e o mesmo acontece também na parábola do filho pródigo, quando diz que houve aquela grande festa, não é? Então, o princípio, outros mundos não caídos, isso, eu me refiro a mundos não caídos, que estão torcendo por nós, inclusive. Eu acredito nisso. E a Bíblia fala de mundos, Se você pegar Hebreus capítulo 11, versículo 3 ou versículo 5, salvo engano, olha lá direitinho, você vai encontrar, sobretudo na versão corrigida, é dito: pela fé nós cremos que os mundos, lá está no plural, foram criados pela palavra de Deus. Aquela nuvem de testemunha de Hebreus se trata daqueles que já vieram aqui e já estão no estado de santidade, aguardando por nós que ainda estamos no caminho. Por exemplo, Paulo já passou por esse caminho, agora ele se torna ele está olhando agora a Sílvia, e agora, Sílvia, vamos continuar, não para não, essa é a ideia. Mas de todo modo, queridos, por que Deus teria apenas a terra? É uma coisa totalmente ilógica do ponto de vista da dimensão que é o universo. Isso, se nós falarmos somente da Via Láctea, já é uma coisa muito minúscula para um Deus tão grande. Imagina as bilhões de galáxias que existem em todo o universo, não é? Deus é maravilhoso, e eu estou torcendo para que o fim aconteça logo, para nós podermos continuar nossa tarefa e nossa missão em outros mundos, em outros lugares, em outras dimensões, com outras histórias. Essa é uma maravilha, né? Você está pensando que nós vamos para o céu e ficar lá desempregado, vestido de branco, o dia todinho sentado? Porque o que é lá no céu? Tocando harpa o dia todo. A harpa não é assim, a harpa... meu pai trabalha até agora, ou seja, Deus é atos puro, plena atividade. A vida é sempre dinâmica, está sempre criando. Bem, mas é isso mesmo, os crentes querem ir para o céu para ficar lá o dia todo, tocando, para um pouquinho para comer um maná, e aí, depois, amanhã, tocando de novo. Gente, pelo amor de Deus, vamos pedir a Deus graça e misericórdia para entender que Deus é muito maior do que nós julgamos que Ele seja, e a obra dele é muito maior
do que nós também imaginamos, né? Bem, mas o fato, queridos, é que a Bíblia fala desse momento da manifestação dos filhos de Deus, que não é simplesmente Deus declarar dizendo: olha, eu vou mostrar quem são meus filhos, são esses. Não é um ato objetivo, não é um ato meramente declarativo. A Bíblia fala que esses filhos de Deus se manifestarão quando a glória que hoje oculta neles se manifestar. Ou seja, hoje se mostra em mim corrupção. Entenda a corrupção como a degradação da matéria, desse corpo físico que está morrendo. Ou seja, todo mundo olha para mim e vê que eu estou morrendo. A morte está estampada no meu rosto e no rosto de todas as pessoas, e também no corpo, nas pernas, nas costas, né, nas pelocas que vai caindo, a doença que vai chegando, o cabelo vai caindo, o dente vai apodrecendo e a pau vai quebrando. Mas um dia nós seremos manifestados como filhos de Deus quando a glória que em nós está se mostrar em nós. Hoje se mostra vergonha, um corpo de vergonha, um corpo de corrupção, mas naquele dia essa glória há de se mostrar em mim, ela há de se mostrar em você. Então Paulo, nos encorajando a prosseguir, ele diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria criação, ela está aguardando esse momento em que nós nos manifestaremos como tais, ou seja, como filhos. É lógico que Paulo está usando não é uma metáfora, ele está usando uma personificação, colocando a natureza como tendo vontade, como tendo expectativa, né? Isso chama-se personificação, porque isso é próprio do ser humano. Mas a argumentação dele vai ser maravilhosa, porque ele vai dizer exatamente que a própria criação, ela está sujeita à corrupção, sujeita à vaidade, sujeita aos sofrimentos, por causa do homem que decaiu e a colocou na condição de sofrimento. Ou seja, a criação sofre porque o homem que foi posto para reinar e governar sobre toda a criação, ele decaiu. Então, o erro do homem agora traz como consequência para a criação, que sob o seu cuidado, os mesmos sofrimentos dos quais o homem também participa. E a criação, no texto de Paulo, sabe que ela só vai ser tirada dessa condição quando o homem também for tirado dessa condição. Ou seja, a criação e o homem caem juntos, criação e o homem são redimidos juntos. E isso torna a obra de redenção de Cristo magnífica, porque ela não se restringe somente ao homem. Sempre quando se fala que Cristo morreu na cruz e da obra de salvação e de redenção, estão sempre se referindo ao homem, e se esquece que a obra de redenção de Cristo é para redimir toda a criação de Deus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, a obra de Cristo é uma obra completa, é uma obra abrangente, não é somente resgatar a humanidade. Então 19 diz que a ardente expectativa da criação, não é somente expectativa, é ardente, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não é por escolha dela, nem por arbítrio dela, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, o homem foi quem sujeitou a criação à vaidade por ocasião e em razão da sua queda. Na esperança, versículo 21, ou seja, a criação, ela está com essa expectativa e ela está nesse sofrimento, nessa vaidade, na esperança de que a própria criação
será o quê? Redimida. Quem é que vai redimir a criação? É Cristo. A obra dele redime também a criação, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu sei que é um pouco confuso, mas é simples, tá? Se você ler com paciência, olhando com atenção o texto, olha o que diz no 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para quê? Ou seja, para que a criação será redimida do cativeiro da corrupção? Ora, uma vez que o meu corpo, o seu corpo, ele também é um elemento da criação, sim ou não? O corpo humano é um elemento da criação, como as plantas, que também têm corpo, os animais e tudo mais. Então, esse nosso corpo, como elemento dessa criação material, porque o homem tem elemento da criação material e tem elemento da criação espiritual, que é a alma e o espírito humanos. Então, esse corpo está sujeito à vaidade, como tudo da criação material está sujeito à vaidade. Então, a criação sabe que quando o homem se manifestar como filho de Deus, esse corpo vai ter que sair da corrupção. Porque não pode o ser humano se manifestar como filho de Deus, não que ele não seja, se manifestar como tal. Esse corpo vai ter que sair desse cativeiro de corrupção, porque não é expressão da natureza divina a corrupção. A corrupção é fruto e consequência do pecado. Logo, a natureza sabe que quando então o homem se manifestar como filho de Deus, necessariamente a criação, o que inclui o corpo humano, vai ser redimido do cativeiro da corrupção. Toda a criação e os elementos naturais da criação serão também redimidos. Mas veja o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade de quem? Da glória de quem? Dos filhos de Deus. Ou seja, a própria glória dos filhos de Deus, ela está aprisionada. E essa glória precisa o quê? Sair, se libertar, se manifestar. Ou seja, hoje a glória está aí em você, mas não tem como ela sair por causa dessa casca de humanidade em corrupção e também da nossa alma em estado pecaminoso, que está como que impedindo, não é? Mas o poder dessa glória é muito maior do que qualquer outra coisa, e ela vai vencer todas as trevas da alma, todas as trevas do entendimento e toda a corrupção da carne, e um dia ela será libertada. E ela então vai poder sair, ela vai poder se mostrar, ela vai poder se manifestar. E quando essa glória for liberta e ela se manifestar, os filhos de Deus serão então manifestados como tais. Eu quero que os irmãos entendam que aqui não é uma questão objetiva, é uma questão orgânica. Ou seja, a vinda do Senhor será o momento em que os filhos de Deus se manifestarão. Pelo menos uma boa parte deles, não é? Uma outra parte se manifestará posteriormente. A própria escatologia define que para que se faça a colheita de toda a seara, é preciso que se colha primeiramente as primícias, ou seja, os primeiros frutos maduros, depois se colhe a messe, que é a maior parte, e ainda há um restante, chamados frutos maduros tardios. Então Deus vai trabalhando na humanidade, sempre começando com um grupo primeiro, que se torna a base a partir da qual ele começa a trabalhar, para que então alcance o todo. Ele começa com Jesus, o primeiro homem que entrou na glória, e aí ele segue com a igreja, e a própria igreja não amadurece num só momento. A própria igreja tem os santos vencedores, né? E assim tem os santos
que vencerão durante o grande momento de tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, há os vencedores ainda tardios, né? E ainda há as nações posteriormente. Tem todo o milênio para Deus alcançar as nações, que é a última das dispensações, em que as nações serão trazidas a Ele e ensinadas acerca da verdade em Cristo. E então assim, Ele vai trabalhando e alcançando. Como diz, desde que o Cristo foi assunto aos céus e entronizado, Ele se assenta e Ele começa a reinar. O reinado de Cristo começa na sua ascensão e entronização. Cristo já está reinando desde a sua entronização. O reino milenar será a manifestação do Cristo que já está reinando. E como é que é esse reinar dele? Não é ficar lá com a coroa na cabeça, um cetro olhando, e quem manda aqui sou eu. Isso é uma bobagem. Esse reinar de Cristo é um trabalho constante de tomar posse desse reino. Isso é dito que ele reinará até que ele coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. E quem são os inimigos de Deus? Certamente não é o homem. O homem é a criatura de Deus criada à sua imagem e semelhança. Não é inimigo de Deus. É certo que o homem caído se torna inimigo de Deus na sua consciência, mas os inimigos de Deus são da mesma natureza do último inimigo a ser vencido, que é a morte. Logo, os inimigos de Deus são o pecado, o mundo, Satanás, enquanto a consciência é caída, a morte. São todos esses inimigos que procuram impedir que a obra de Deus em Cristo, nos seus filhos, não se concretize. São os inimigos que estão lutando contra o homem, para que o homem não alcance o objetivo, não alcance o propósito de Deus. Então, o mundo é um inimigo do homem, é um inimigo de Deus, é um inimigo do homem. O pecado é um inimigo de Deus, é um inimigo do homem. As trevas da consciência são inimigas de Deus, são inimigos do homem. Satanás, enquanto a condição de uma consciência em estado de adversidade, de inimizade contra Deus, também é inimigo de Deus. E a própria morte também, que tem que ser vencida como inimiga de Deus. Quando tudo isso acabar, acontecerá aquilo que Paulo diz, que todo o universo, né, não somente a terra, mas também os céus, todos os elementos, todos os seres vão convergir para Cristo. Estava olhando essa semana, inclusive, essa palavra convergir no grego, e a ideia é muito clara de voltar. Quando todas as coisas retornarem, quando elas voltarem para Cristo, e Cristo se tornar o centro, né, desse grande cosmo redimido, se tornar também a essência em todo ele e também a circunferência. Aí assim Cristo vai ser tudo em todos, né? É disso que Paulo está dizendo aqui, desse momento. Lógico, aqui Paulo está se dirigindo diretamente à igreja, e eu estou ampliando esse sentido conforme a própria Escritura declara a abrangência dessa redenção, ok? Então o versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos o quê? O Espírito. Nós que temos o Espírito? Não, nós que temos as primícias do Espírito. Nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a ruiotesia, essa posição de filhos, o estado no qual seremos manifestados, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como o espera,
mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Bem, desse texto, o que eu quero que os irmãos carreguem consigo para o nosso estudo do livro Nascidamente é o fato de que há um evento escatológico que culminará na segunda vinda de Cristo, que é chamado de manifestação dos filhos de Deus. E em segundo lugar, que esta manifestação dos filhos de Deus, ela se dará organicamente. Ou seja, a glória que hoje está em mim, e essa glória nós sabemos quem é, não é? Ela vai se manifestar em nós no dia da vinda do Senhor. Só para que não fique dúvida, vamos fechar com Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Ou seja, o que se manifestou foi, nesse caso aqui, o mistério que estava oculto, o mistério que ninguém sabia, a verdade que estava escondida, não é? Quando diz se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja, Deus quis mostrar, revelar, dizer, informar, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança de quê? Da glória. Ou seja, a esperança que essa glória há de se manifestar em mim, porque a manifestação da glória não é futuro, mas o que me dá essa esperança, não é uma esperança da minha cabeça, é uma esperança que tem um fundamento. Ou seja, o que me dá a certeza e logo a esperança que essa glória há de se manifestar no futuro é o hoje, Cristo em mim. Esse Cristo em mim hoje é a esperança da glória futura. Logo, esse Cristo está hoje onde? Podemos dizer que está no céu? Está no céu, é lógico, está no inferno também. Entenda inferno, enfim. Quem disse que ele está no inferno foi Davi, tá, pessoal? Cuidado. Internet é terra de ninguém. Jesus está no inferno. Foi Davi que disse: para onde eu fugirei? Se eu subir a alta montanha, tu lá estás, e se eu descer ao profundo do abismo, que é inferno, Seol, lá também te encontrarei. Então, pode falar que ele está no céu? Está no céu, está no inferno, está na China, está em todo lugar. Mas aquele que conhece o Evangelho, ele tem que ser mais específico. Quando te perguntarem onde está Cristo, diga: Cristo está em mim. E essa é a minha esperança da glória. Ele está aqui. E ele virá uma segunda vez? Sim. E ele virá de onde? De onde ele está. De mim. Amém? Querido, já o tempo passa rápido, né? Poxa vida.